Está começando mais um episódio do Vale do Suplício, o podcast que fala de empreendedorismo como ele realmente é, né? E para mim, é sempre um momento de entrega mesmo gravar os episódios do Vale, porque modéstia à parte, a gente sabe escolher muito bem as histórias que são contadas aqui. E faz tempo já que a gente está de olho no nosso convidado de hoje. E a gente pensou, vamos chamá-lo? Será que ele vai topar? E ele aceitou, não é, Dri? Ele aceitou, Sil, ele aceitou. Olá, Valers. Pois é, ele aceitou e a Sil, ela me deu, aquela que editou esse roteiro, né? O Rafa, nosso jornalista, produziu, ela editou. E ela me colocou aqui, eu não sei se foi ela ou se foi ele, com o desafio de falar o sobrenome do nosso entrevistado e ainda falar Massachusetts. Então veja a minha situação aqui. A gente vai conversar hoje, então, com o Davi Schlesinger, que ele é CEO da Mendelix, é uma empresa que, ao longo da última década, está revolucionando a medicina genômica. O Davi, ele é formado em medicina pela USP, ele tem residência em neurologia e doutorado em genética. Lá em 2014, ele foi apontado pelo MIT, vamos lá, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, como um dos jovens brasileiros mais inovadores da área de saúde. Davi, é uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Vale do Suplício. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos para o nosso bate-papo, que tem muita conversa por aí, Davi. E eu queria começar te perguntando assim, que você acabou unindo aí os mundos da medicina, como a Adri contou aí sobre você e o seu passado, mas também da tecnologia, né? E esse talvez seja, né, hoje essa seja uma das áreas mais promissoras, né? Desde a produção acadêmica até as inovações que de fato chegam ao mercado, né? A gente está falando de biotecnologia aplicada à saúde, né? Foi uma escolha acertada, imagino, mas foi a escolha acertada também para a sua realização pessoal? E conta pra gente como foi seu caminho aí até o doutorado em genética no Centro de Estudos do Genoma Humano. Nossa, foi uma longa jornada e olhando para trás fica parecendo que, nossa, tava um monte de coisa planejada, mas não tinha nada planejado. Aí a gente conecta os pontos, né? Como disse o Steve Jobs, conecta os pontos olhando para trás e não olhando para frente. Eu entrei na faculdade querendo ser caçador de vírus. Eu tinha lido um livro super interessante sobre virologia. Olha que pandemia nos trazendo aqui. Mas eu sempre gostava de genética, como um monte de gente no cursinho, no colegial, gosta de genética. E, e eu fui trabalhar com isso, em laboratório, dentro, ainda na faculdade, fazer iniciação científica. E eu acabei nos Estados Unidos, passando um ano lá fazendo pesquisa, quando eu tranquei a faculdade. E quando eu cheguei lá, eu tava trabalhando em coisas de genética, de laboratório, né? Pipetando, pegando tubo de ensaio, fazendo aquelas coisas de cientista. E era um laboratório grande, super produtivo, e um dos principais pós-docs que tinha lá, um dia ele me puxa de lado, no comecinho que eu tava lá, falou: "Olha, me falaram que você gosta de computador". Eu falei: "Eu gosto mesmo". Você gosta, né, dessa parte de computação? Ninguém aqui gosta muito disso daí. E a gente descobriu um gene novo, a gente precisa investigar, entender melhor isso daqui. Você consegue dar uma explorada nisso?". E eu acabei, isso era, tô ficando velho, né? Eu era jovem em 2014, imagina em 2001, né? Como eu era jovem, então agora eu tô ficando velho mesmo. E daí eu acabei em 2001 era quando estava saindo o projeto Genoma Humano, né? E na universidade eles tinham acesso a, hã, à primeira versão do projeto Genoma Humano. Eu tive acesso a isso, era ainda meio pago, meio restrito e não sei o quê, porque tinha uma empresa que chamava Celera que vendia acesso, eles tinham sequenciado parte do genoma. E daí a gente conseguiu descobrir um monte de coisa, saiu publicação, mas desde então eu descobri que eu gostava de computação, né? Quase tanto quanto eu gostava de medicina. Então eu fui ao longo do resto da faculdade, eu voltei para o Brasil, eu fiquei, fiz mais 3 anos de faculdade, terminei a faculdade, e daí eu resolvi fazer neurologia.
porque eu gosto de desafios, gosto de coisas diferentes e neurologia parecia uma fronteira super legal. Mas no ano que eu fui fazer residência de neurologia, não abriu vaga no Brasil inteiro, porque mudaram as regras então foi para neuro e para dermatologia naquele ano, era 2004. Desculpa, 2, 3, 4, 5, né? O ano de 2005, era o final de 2004, não teve prova de residência para isso. Então eu tinha um ano livre, né? Até a prova de residência no ano seguinte. Então eu resolvi fazer o doutorado lá na genética, lá na USP. Eu já tinha feito faculdade lá, já fazia iniciação, etc. E, e eu fui trabalhar de novo com genética de populações, que é, assim, pouca bancada e tentando descobrir doenças novas, raras, não sei o quê, pouca bancada de laboratório e tinha bastante computação, né. Hã, no ano seguinte eu entrei, na residência de neurologia, fiz e tentava conciliar essas 2 coisas. Chegou final de 2009, começo de 2010, quando eu terminei todas essas coisas, terminei o doutorado, terminei a residência, eu fui fazer pesquisa, no Hospital Albert Einstein. Eh, e lá eu tinha o meu consultório de neurologista e eu fazia pesquisa em genética, genômica de, doenças neurológicas. Particularmente, eu tinha interesse em doenças raras, né, e Alzheimer. E e isso, né, 2010 é um momento que está acontecendo uma revolução, da genômica no mundo, porque a gente tinha uma nova tecnologia ou uma série de novas tecnologias que permitiram, né, o projeto Genoma Humano, o primeiro genoma humano sequenciado custou US$ 3 bilhões e demorou 15 anos. Este genoma, agora custava US$ 100 mil, US$ 50 mil e demorava algumas semanas, né. E hoje ele custa US$ 500 e demora um dia ou 2, né. Então, assim, mudou radicalmente. Mas estava no momento em que já era acessível para pesquisa, para algumas coisas, mas gerava uma quantidade de dados tão grande que precisava de computação. E daí eu comecei a trabalhar nisso junto com um bioinformata, que é um dos meus cofundadores aqui na Mendelis, que é o João Paulo Kitajima, que é um bioinformata de mão cheia. Ele é bioinformata de verdade, eu sou de mentirinha. Eh, e a gente estava trabalhando em genômica, e tentando sequenciar, não o genoma inteiro, a gente sequenciava os 20 mil genes de uma pessoa, que é o exoma. E a gente sequenciava exoma e tentava analisar isso daí para descobrir genes relacionados ao Alzheimer, Parkinson e outras doenças. E foi quando, no ano seguinte, a gente teve a oportunidade de montar uma startup de genômica, humana. Tinha investidores interessados, e só eu que não estava interessado. Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, eu tenho consultório, tenho 2 filhos, eu tenho carreira, eu quero fazer carreira acadêmica, eu queria, né, fazer voto eh eh, de academia", né, não vou dizer que é voto de pobreza, mas é quase isso. É parecido, né? É parecido, e é parecido com empreendedorismo também, né. Mas, eu quero continuar na vida acadêmica. Mas, daí um dos outros cofundadores, que é o André Valim, que é médico, fez faculdade comigo, me ligou todo dia durante um mês, falou: "Davi, pelo amor de Deus, você precisa entrar nisso com Kita, comigo, a gente precisa fazer isso daqui junto". E daí a gente acabou montando, o que virou a Mendelix. A gente começou a montar o plano de negócios, não sei o quê. Chegou no final de 2011, a gente já estava tudo encaminhado. O Fernando Koch, que é professor associado de neurologia da USP, ele é um neurologista infantil, um dos grandes nomes dessa área de doenças raras no Brasil. Eh, eu fui conversar com ele porque a gente fazia um ambulatório de neurogenética no Hospital das Clínicas. E juntos, eu fazia, na verdade, os adultos e discutia os casos com ele, né? Porque sabe infinitamente mais do que eu sobre o assunto. Eh, e ele tinha um ambulatório de neuroinfantil, ele ainda tem. E eu fui conversar com ele e ele falou: "Não, pera", porque ele era quem coordenava toda a parte de genética e bioquímica do Fleury. E daí ele falou: "Não, pera, eu quero entrar junto com vocês, eu quero montar isso daí junto".
e a gente acabou nós 4 montando, o embrião do que virou a Mendelix, naquela virada para 2012. A gente fez uma casos piloto para provar que a gente sabia fazer diagnóstico de doença rara com esse novo sequenciamento que existia, que era o Exoma. Eh, a gente, conseguiu um investidor finalmente, aquele investidor inicial não deu certo, não fechou com a gente, e o investidor é fantástico, e até hoje é nosso presidente do conselho e super engajado, que é o Laércio Cosentino, que foi o fundador da TOTVS. Porque qual era a ideia da Mendelis lá no começo? Era ser uma empresa de software, né, a gente falou: "Ah, todo mundo vai ter laboratório e a gente vai fazer o software para todo mundo analisar esses exomas e genomas", que na verdade era uma, eh, a gente subestimou a dificuldade de montar a parte laboratorial, né. Então, por isso que no final das contas a gente acabou também montando a parte laboratorial em 2013, mas naquele momento era para ser uma empresa de bioinformática, de análise de genomas, e é por isso que é Mendelix Análise Genômica, e foi assim que começou a Mendelix, né. E foi assim que eles me Uau! fizeram largar os empregos e fazer essa ideia maluca de empreender, como o André também fez, como o Fernando também fez, como o Kita também fez. Todo mundo caiu de cabeça nisso e tem dado razoavelmente certo. Então, assim, na verdade, você não escolheu o empreendedorismo, o empreendedorismo te escolheu, né? Você foi arrastado pelo empreendedorismo e pelos seus sócios. E você comentou que o seu objetivo era seguir a carreira acadêmica e não nem pensava, né, em seguir com a carreira abrir sua empresa, enfim. E no Brasil isso é muito comum, né? Diferentemente dos Estados Unidos, onde tem incentivo para o que está na academia e para o mercado, né? No Brasil tem um vale que separa a academia do mercado, né? Da iniciativa privada. Então, eu queria saber como é que foi para você conectar, como uma pessoa que queria ser um acadêmico, conectar esses dois mundos e o que você vê de ganho nessa parceria. Olha, isso é o padrão nos Estados Unidos, né? Se você vai para Stanford, eu ouvi a piadinha esses dias de que Stanford é uma incubadora de startups com um time de futebol americano, né? Não é uma universidade. Então, nos Estados Unidos, isso é muito comum, essa fluidez entre academia e criação. Todo mundo que está fazendo alguma coisa. E assim, quando eu estava em Harvard em 2001, e lá já tinha um pouco essa cultura, e eles são muito mais conservadores, né? A costa leste é muito mais conservadora do que a costa oeste em termos de startups e criação, etc. Mas Boston, como um todo, onde é Harvard, tem um berço de biotecnologia, de saúde, de medicina como um todo, né. E lá já tinha muita coisa de: "Ah não, a patente, descobri o gene, já vou patentear, já tenho um acordo de consultoria com a empresa, com a farmacêutica tal", e não sei o quê. Já era uma coisa, muito mais palpável, do que é aqui no Brasil. Aqui é muito distante, né, a gente nem imagina, porque é muito raro a gente criar essas coisas, em biotecnologia. Quando a gente não fechou o acordo de investimento inicial com o primeiro investidor, eu fui procurar investidores, né, e todo investidor que eu encontrava falava: "Olha, esse negócio de biotecnologia é muito complicado, eu não trabalho com isso, vai falar com o fulano", né. E era sempre o mesmo, né, era sempre a mesma coisa, porque não tinha muita gente que investia nisso, né. Então eu não, nós, né, acabamos meio que descobrindo sozinhos e criando umas coisas do zero, que nos Estados Unidos já tá prontinho, né. Então é realmente difícil. Dito isso, eu falou: "Ah, eu fui levado pro empreendedorismo esperneando", né, e é meio verdade isso, mas ao mesmo tempo, desde que eu estava na faculdade, junto com o André, a gente tinha montado uma startup de prontuário eletrônico, porque a gente via os prontuários eletrônicos, a gente falava: "Ah, isso aqui é um desastre", né, e não funcionam pô, médico precisa, a gente montou um prontuário eletrônico na nuvem, a gente colocou isso numa incubadora em 2007, em 2008, assim, bem primórdios, antes da Mendelix.
mas era um hobby. Não era, assim, eu não levava a sério o suficiente, nem ele. A gente fazia isso nas horas vagas, e você imagina que um médico neurologista com consultório, trabalhando no hospital aqui e ali, pesquisa, 2 filhos, zero tempo para isso, né? Então era um negócio que, assim, cada uma vez por mês eu dava uma olhadinha no que estava acontecendo e acabou. E nunca ia para frente sem um investimento 100% da pessoa, né? De todos os empreendedores. E mesmo assim é difícil. Então, a gente já tinha alguma noção do que, assim, pelo menos a gente sabia o que não fazer, né? Coisas que a gente tinha montado na primeira vez que não estavam dando certo. Não é que a empresa tinha ido mal, até ganhou um prêmio de inovação em Santa Catarina, na Fundação de Amparo de Pesquisa de Santa Catarina, estava numa incubadora lá, porque o nosso terceiro sócio é, que é um programador muito bom e, né, tem tido uma carreira excelente. Ele, ele era de Blumenau, então ele foi para uma incubadora lá, e essa é uma das coisas que eu descobri, né, que incubadora geralmente atrapalha e não ajuda. Ahn, essa é uma coisa que as pessoas não falam, né, mas incubadora te dá muita coisa para fazer. É como, tipo, te dá lição de casa, tem gente vindo lá para conversar, tomar um cafezinho, não sei o quê. E no começo você precisa ter, assim, foco total e tá trabalhando o tempo todo, sabe? Você gosta de palestra sobre empreendedorismo, não sei o que, geralmente é uma perda de tempo enorme, né? Então isso foi um aprendizado. Quando a gente montou a Mendelix, a gente já acertou em algumas coisas que a gente tinha errado da primeira vez. O André e eu, a gente vendeu a nossa participação do MedBits, né, que era o prontuário eletrônico, para o Gustavo, e daí ele tocou lá e a gente foi tocando aqui, junto com o Kita e com o Fernando. Então nós quatro a gente foi tocar aqui, mas aí quando a gente já montou com uma estrutura bem Vale do Silício, né? E você fala: "Bom, como você aprendeu?". Eu peguei 2 livros, li 2 livros sobre o assunto, trouxe para o advogado e falei: "Ó, eu quero um contrato de startup assim, com tag along, com drag along, com vesting, com stock options, com conselho, isso, aquilo, tudo estruturado". Então a gente já montou já como uma SA desde o começo. E tem jeitos de montar uma SA que não seja muito caro, então perguntem para os seus advogados se vocês querem montar. É melhor, porque o investidor vai querer investir numa SA e não numa limitada. Isso era 2012, né? Janeiro de 2012. E com isso a gente já tinha uma empresa pronta para ser investida quando a gente achou o Laércio como primeiro investidor, e ele achou a gente, né, se deu super bem, né, o resto é história. Ô, Davi, você contou bastante coisa legal, e eu acho muito interessante, talvez, assim, é, deixar claro, assim, o quanto o avanço da capacidade computacional foi fundamental para o avanço da pesquisa, né, da ciência, da pesquisa científica em diversos campos, né? Porque eu acompanhei há um tempo atrás um caso de implementação de toda a rede, né, de networking ali do CNPEM, né, com um acelerador de partículas que gera um volume de dados, assim, dados pesados, né, imagens, que a complexidade de implementação daquilo, assim, era um negócio absurdo, né? E eu imagino que você, como cientista, como pesquisador, você tenha, e na área que você está, inclusive, que também é de pesquisa que gera muito dado, inclusive você falou do laboratório, né, que vocês achavam que o laboratório no início ia ser mais fácil de montar, imagino que tenha tido a ver aí também com a questão da computação, né, mas você pegou essa transição aí, né, do quanto a tecnologia o aumento da capacidade de dados propiciou pesquisas que antes você não tinha como fazer, né? Algumas tecnologias que foram essenciais. Obviamente, sequenciamento de nova geração, que é o aparelho, que é um sequenciador, parece uma geladeira, que custa US$ 1 milhão, mas ela é uma impressora HP, tá? Para quem é velho que nem eu, que lembra a impressora HP, que você comprava baratinho, mas o caro era a tinta, é a mesma coisa. Você compra a máquina e você não faz nada com ela se você não comprar o insumo.
e o insumo é o mesmo fabricante que faz, e isso sim, ele tem uma margem de 95, 98% em cima disso. Era um monopólio até recentemente. A empresa chama Illumina, ela é fantástica, é uma excelente empresa, excelente tecnologia. Ela ganhou a guerra dos sequenciadores de segunda geração, que é esses de nova geração, que a gente chama NGS, em 2010, 2011. Não era claro quem ia ganhar. A Illumina ganhou de outros concorrentes que hoje são irrelevantes, e agora que está terminando as patentes dela, tem 5 outros concorrentes que estão surgindo e vão fazer isso mudar muito nos próximos 10 anos. Mas nos últimos 10 anos, e os 10 anos, né, de Mendelix, o que aconteceu foi que a gente praticamente só tinha um fornecedor que tinha um quase monopólio sobre o melhor tipo de sequenciamento, e mesmo assim eles continuaram inovando e reduzindo o custo, né? Imagina se tivesse concorrência, ou mais não teria reduzido o custo. Mas, eles continuaram. Então, assim, tecnologia é muito importante. Certamente, a tecnologia base de genômica. A outra coisa que era essencial, isso era uma das ideias que o pessoal tinha errado quando a gente montou a Mendelix, e eu falei pro primeiro investidor, eu falei, ó, esse negócio de comprar um monte de servidor é uma maluquice. Ah, Você tem cloud, sei. né? Você tem a AWS. Aham. Não era só a AWS. Quando a gente montou a Mendelix, só tinha a Amazon. De cloud, mas eu falava, a gente montou em cima da Amazon. A gente começou a operar em setembro de 2012, tudo com a Amazon. Chegou em dezembro, eu fui para uma conferência nos Estados Unidos e passei e visitei o principal centro de genômica acadêmico do mundo, que é o Broad Institute, que é uma combinação de Harvard e MIT. E lá um amigo falou: olha, a gente aqui está migrando para uma cloud que não é da Amazon, é da Google. Eu falei, nossa, a cloud da Google? Ele falou, a gente está migrando porque eles estão dando um monte de créditos para a gente. Você não quer conversar com eles? Eu falei, quero. Então eu voltei para o Brasil e liguei para um amigo que era o diretor na Google. Falei, podemos usar a cloud de vocês, testar? Ele falou, cloud? Eu nem sabia que a gente tinha. Me dá uns dias aí. E daí ele voltou e falou: realmente, você está bem informado. A gente tem uma cloud que a gente vai lançar em alfa e anunciar daqui a algumas semanas. É, e com isso você pode usar. Aqui está o contato nos Estados Unidos, e a gente foi um dos primeiros clientes da Google Cloud na América Latina, né? E hoje a gente continua trabalhando com eles. A gente sobe uma quantidade de dado, né? Você falou de dado. É, por semana, a gente deve subir perto de 20 a 30 terabytes de dados para a nuvem. Então a gente gera uma quantidade muito grande de dado, né? E isso é importante, mas também não é tão importante assim, porque tem nuvem. E assim, a gente não precisa se preparar para isso meses, com meses de antecipação. A gente tem toda uma arquitetura em nuvem em que o dado de sequenciamento já sobe para a nuvem, ele já é detectado automaticamente. A gente abre centenas ou milhares de instâncias, né, de computadores, de servidores ao mesmo tempo, cada um processa um pedacinho do sequenciamento, junta tudo, entrega num sistema de web, né, no browser, pro para o nosso médico interno do time, e esse médico faz a análise e já solta o laudo. Isso já vai em PDF para paciente, para médico e para quem mais que precisar. Quer dizer, é toda uma arquitetura em nuvem, e isso é super importante, né? Porque se não tivesse nuvem, era inviável. Você tem que comprar servidor, você tem que prever quanto que você vai fazer, e assim, a gente cresceu tão rápido que a gente não teria tempo de comprar o servidor, a gente teria que comprar muito mais do que a gente precisaria de fato, e qualquer queda de volume, né, e ao longo de 10 anos, todo ano a gente vai crescendo, mas de mês a mês você pode ter queda de volume. Quando você tem uma coisa dessas, você ficaria com um monte de máquina ociosa, né, e outros problemas de custo fixo. Então, isso foi super importante para permitir que a gente crescesse, mas crescesse só na velocidade, tipo, o just in time, né? Só na velocidade que a gente precisa mesmo. E isso não é só para a Mendelix, é para qualquer empresa no Brasil, no mundo. Você ter computação de
que é flexível, né, que é elástica, que pode subir e descer, e você usa picos e daí cai, é fundamental para o número de startups que surgiram no mundo. Hã, e mais do que isso, né, se você não tivesse essa capacidade elástica, eu acho que seria inviável você fazer genômica, porque a gente às vezes, né, você faz uma corrida de sequenciamento de 2 dias, daí você passa 8 horas, processando isso. Agora, os próximos 2 dias você estaria com tempo ocioso de máquina, né, então é um negócio meio, picos e vales, e com picos e vales durante a semana, você quer poder ter uma capacidade muito maior, senão você tem que, né, normalizar isso daí a gente demoraria muito mais tempo para entregar resultado também. E seria mais caro, né? Seria menos acessível, Muito, né? Que a tecnologia ia demandar, né? custaria 10 vezes mais. Você mencionou 2 livros que você leu. Não sei se você lembra o nome desses livros, mas se você lembrar, se puder falar. Um deles era o livro do Brad Feld. Ele tem uma série de livros. Acho que o importante é o Venture Deals, Venture Deals. Ok. que foi o que eu li, nossa, 2011, tá? Tinha acabado de sair. O outro é um livro, se eu não me engano, é um professor de Harvard, chama Noah Wasserman, que chama Founders Dilemmas, que são os problemas que os fundadores enfrentam conforme as empresas vão crescendo, né. E o resumo da ópera do Founders Dilemmas é basicamente você vai ter que otimizar para ou controle ou resultado financeiro, né? Que você não vai conseguir ter as duas coisas. São raríssimos os empreendedores que chegam como um Mark Zuckerberg ou um, um Jeff Bezos, que tem um super controle da empresa e também tem um valor enorme né, financeiro. Porque para crescer a empresa você vai precisar de muito dinheiro, e conforme vai precisar de muito dinheiro, você vai perdendo o controle progressivamente da empresa. É, e entendendo isso, você entende que a melhor coisa, e todo mundo fala isso, mas a gente acaba não tem gente que acaba não ouvindo esse conselho, tenha sócios que você, confia, que você quer trabalhar. Isso aqui é um casamento, é mais do que casamento, né. Você vai ficar mais tempo com essas pessoas, mais tempo do seu dia, você vai viver mais altos e baixos do que casamento. Então, tenha pessoas que, você confie, que você trabalhe bem e que você quer estar trabalhando com elas, depois de uma década, depois de 2 décadas, porque pode demorar tudo isso para você realizar tudo que você imagina, no começo. Total. A gente sabe, né, Sil? Com certeza. E essa, a outra pergunta que eu ia fazer é, com você contando a sua trajetória, a minha questão é, você acha que você teve sorte nesse processo? Porque você ficou sabendo da nuvem do Google antes do Google saber aqui no Brasil. Como é que foi isso? Não basta ser bom, tem que ter sorte. Eu acho que sorte tem um peso enorme, nessas coisas. Mas é aquela sorte de você estar no lugar certo na hora certa, e com o estado de espírito. Essas 3 coisas, né, lugar certo, hora certa e com a bagagem, suficiente, todas elas importam, né. Então, assim, não adianta eu querer cair de paraquedas em fintech, eh, eu não entendo absolutamente nada de sistema financeiro, e querer de repente, fazer uma empresa, porque assim, não é só que eu não conheço as pessoas, eu não entendo nada do mercado, eu não passei por esse processo de tentar resolver nenhum problema, de sistema financeiro, tirando, né, coisas básicas da nossa conta corrente e da poupança. Então são mundos muito diferentes, né. Eh, eu não só eu, como todos os meus cofundadores, tinham passado uma jornada de muitos anos trabalhando com esta área ou coisas relacionadas. A gente estava tentando resolver esses problemas já de um jeito ou de outro. Então a gente já tinha encarado muitos dos desafios. Então, né, você não chega lá completamente despreparado. E, portanto, você já conhece alguém que pode te puxar alguma informação, você já tem um histórico, então as pessoas te contam coisas que não te contariam, né, que outras pessoas que não te conhecem não te contariam.
e por assim vai, né? Então, assim, tem que ter essa bagagem ajuda muito, principalmente em área não tech. Se você está fazendo um novo aplicativo de mídia social, pré-requisito é você ter menos de 30 anos, porque, né, eu não uso Facebook, eu não nunca usei Instagram, é do velho total, né? 42 anos sou um dinossauro. É, Não me venha com essa, Davi, não me venha com essa. é, eu não tenho nenhuma relação com essas, com essas coisas, né? Então, a pessoa ir para lá e tentar resolver esses problemas não vai resolver. Em medicina, não. Eu já estava em medicina, em genômica, em tecnologia já há muitos anos. Eu né, todos os cofundadores. A gente já estava lidando com isso. Então, a gente já conhecia rede de fornecedores, quem são os clientes, quais são os problemas dos pacientes, dos médicos, etc. A gente sofreu isso na pele, muitas vezes. E isso não dá para ensinar, né? Então, assim, o pessoal que fala, eu vou largar a faculdade para empreender. A menos que você tenha um negócio que está explodindo, que nem o Facebook, né? Não faça. Termina a faculdade, ganha um tempo de experiência. Você não tem pressa. Você ganhar essa bagagem, 2, 3 anos de bagagem, de ver como as empresas grandes fazem errado, é ótimo, porque você não vai repetir os mesmos erros, né? Então essa é uma das coisas que eu geralmente recomendo, tenha se dê o tempo de amadurecer, principalmente numa área como saúde, em que, eh, tempo, experiência é desproporcionalmente valioso. Mas, ó, você falou, né, que de repente você estava no lugar certo e, na verdade, acho que mais do que isso, teve muito preparo aí, né? Resumindo o que você falou aí, teve muito, todo um processo mesmo de aprendizado em preparo. Mas eu fico pensando também, Davi, que muito empreendedor também estava ou esteve no lugar certo, talvez tenha tido um grande preparo, mas foram histórias também que não deram tão certo, né? A gente está vendo aí o que o mercado está chamando aí de o estouro de uma bolha das startups, né? É, grandes demissões, né? Eu estou nos Estados Unidos nesse momento e só se fala do colapso dos bancos lá do Vale do Suplício. Pode chamá-lo de Vale do Suplício. O que, que você diria assim que foi crucial, um fator crucial, ainda que tenha mais, mas um fator crucial para a Mendelix não ter entrado nessa estatística das startups que não estão dando certo? Eu acho que a primeira coisa que é o fundamental é você ter um time diverso, complementar. Então, se você tem um time que está engajado, que está comprometido com fazer tudo isso, não é a primeira crise que a gente está passando, né? É talvez a terceira. A gente teve uma crise enorme de 2015, 2016 ali. A gente teve uma pandemia e a gente agora está tendo uma terceira crise que eu acho que é uma consequência da pandemia, tá? É uma consequência tardia, da pandemia. Hã, então eu não isso não é a primeira vez que a gente está passando. Então você tem que construir uma base sólida, né? Agora, a gente teve sorte em inúmeras vezes, né? Eu mencionei o negócio do Google Cloud, mas conhecer o Laércio, eu tinha passado em 20 investidores diferentes e uma pessoa me copiou num e-mail errado para o Laércio e a gente acabou se conhecendo, né? Então, aí tá mais né, lugar certo na hora certa. Não era um e-mail completamente desconectado do assunto que a gente estava falando, era do assunto, mas era, né, certamente não era a pessoa que estava no meu radar para ser investidor, e a gente certamente não estava no radar dele para ser uma investida, e acabou sendo algo que, né, uma parceria que tem dado muito certo. Eu acho que a gente já teve. Então, assim, uma palavra que o americano tem, que eu acho que a gente não tem muito uma palavra em português, que é serendipity, né? Não é bem sorte, né, é a sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? É o acaso que é meio sorte, e isso eu acho que já teve muitas e muitas situações desse tipo, para a Mendelix. Mas, dito tudo isso, tem uma questão de visão de longo prazo, de construir sabe, tijolo por tijolo,
de não dar uma corrida que você não sabe para onde está indo, né? Se você não sabe para onde está indo, né, você certamente não sabe quando chegar lá. Né? Então, você tem que saber onde você quer chegar para você direcionar. E nem sempre você acerta também, mas tem que saber para onde você quer chegar. E eu acho que isso é o que a gente sempre soube, que é, olha, a gente quer montar, a gente sabe que genômica é algo muito importante para a saúde das pessoas, de doenças raras, câncer, prever doenças da vida inteira, para drogas, para um monte de outras coisas. Então, se a gente sabe que tudo isso e que tem valor e a gente tem que extrair esse valor e extrair essa informação do genoma, vamos criar ferramentas e criar produtos para entregar esse valor. Ponto. Se a gente fizer isso daí direitinho, como diz o Campo dos Sonhos, né? Aquele filme Campo dos Sonhos, se você construir, eles vêm, né? If you build it, they will come. Então, você vai construindo e se der certo, você deu a sorte de construir a coisa certa na hora certa, porque às vezes o empreendedor constrói, tem uma visão muito precoce, né? Muito antes do mercado estar maduro o suficiente, e daí o negócio não dá certo porque o empreendedor não sobrevive até lá. Então a gente estava no lugar certo, na hora certa, e foi construindo aos poucos e crescendo, né? Subindo com a maré da genômica né, muitas empresas que ficam grandes, elas tiveram a ajuda dessas crises. Essas crises não são ruins, elas ajudam a depurar o sistema das empresas que não são tão sólidas assim, e daí as empresas sólidas né, têm um mercado maior para elas. Eu acho que é isso que tem acontecido no mundo, no Brasil, e por isso, né, não sobraram tantas empresas de genômica, mas as que sobraram realmente cresceram muito em relação ao que eram antes. E vocês fizeram tão direitinho, né, Davi, que vocês chegaram no lançamento do Meu DNA, né, com a popularização e barateamento mesmo dos testes, né, do sequenciamento genético. E aí a gente cai, acho que em um campo tão difícil, né, que ele é ético também, que assim, é super curioso você saber qual é a sua origem, né, genética e tudo mais, tem uma série de curiosidades sobre isso que ajudam a gente a entender quem a gente é, mas também tem a possibilidade de você encontrar ali uma propensão, né, a você desenvolver uma doença grave. Bom, você já deve ter entendido onde eu quero chegar, né? Como que isso impacta a vida de uma pessoa, né? Que opta por fazer esse tipo de teste, em lidar e conhecer esse tipo de informação, que não necessariamente ela vai ter algum poder de mudar alguma coisa, né? Fala um pouquinho disso. Nossa, ótima pergunta. Eu sempre, né, quando eu era médico, né, hoje em dia eu só sou portador de CRM, porque nem de pirona se acaba com meus filhos, né? Mas quando eu tinha uma visão estritamente médica, e eu recebia um paciente que falava: ai, doutor, eu achei uma variante genética que aumenta a propensão em 0,5% para Parkinson. Eu tenho Parkinson. Eu falava: meu amigo, não confia nesses testes, isso daí é besteira, né? Mas de vez em quando vinha alguma coisa relevante. Isso, né, uma década e pouco atrás. E de vez em quando vinha coisa relevante, né? Vinha alguma coisa, não, isso aqui é alguma coisa que a gente deve mexer. E já que eu trabalhava com neurogenética, acabava vindo um número desproporcional desses pacientes para falar comigo, mesmo sendo ainda naquela época jovem. O que acontece é que a gente montou a Mendelix para ser uma empresa médica. Ela oferece laudo, a gente faz um diagnóstico, tem uma pergunta médica para o paciente, um risco familiar, alguma coisa, mas é alguma coisa claramente definida, e a gente responde essa pergunta médica. E a gente construiu isso muito bem. Mas o que a gente enxergou a partir ali 2018, 2019, que a gente começou a montar o Meu DNA, é que genômica chegou num ponto em que tem muita informação útil, mas que você encontrar a informação depois que você tem sintomas, às vezes é tarde demais. E você chegar nessa informação que pode ser super valiosa, às vezes é muito tarde. Então a gente construiu 2 produtos. A partir a gente começou em 2014 e lançou em 2017, que é o teste da bochechinha, que é
um teste do pezinho, só que genético. Porque você tem centenas de doenças genéticas graves, super precoces, no primeiro ano de vida, mas que são tratáveis. E que se você souber antes de ter a doença, você trata. E o exemplo clássico é fenilcetonúria, que é aquela doença em que você não metaboliza a fenilalanina, né? Vocês já viram na Coca-Cola escrito, atenção, fenilcetonúricos contém fenilalanina. E se você. E é um teste que existe do teste do pezinho já desde a década de 50 no mundo. Qual é isso é fantástico, isso salva centenas ou milhares de vidas todos os anos, né? Só essa doença, sem falar em inúmeras outras. Qual é o problema? Porque os testes que existiam até então eram todos focados em alterações bioquímicas, alterações metabólicas. E só que tem muita doença genética que tem o mesmo perfil, mas não tem alteração bioquímica. Então, portanto, ela é genética, ela é grave, ela é precoce, ela é tratável, mas você não fica sabendo porque não tem um jeito de triar. E a gente falou, então vamos com sequenciamento triar isso daí, e a gente criou o teste da bochechinha. Isso tem sido, assim, a gente foi pioneiro no mundo. A gente fez uma parceria com a própria Illumina na época para montar isso daí, ganhar escala, e a gente tem levado isso daí, inclusive para alguns, para o SUS a gente tem levado, por exemplo, o teste da bochechinha tem auxiliado a gente com alguns centros de referência de doença rara do SUS. O Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, usa muito isso para fazer diagnóstico, para fazer identificar precocemente bebês que têm a necessidade de tratamento. E daí a gente falou, olha, mas não é só bebê, né? Não é só o teste da bochechinha. Adultos também têm outras doenças que, se a gente soubesse antes, a gente poderia trazer essa informação cedo, né? Eu vou dar 2 exemplos. Mutações que causam colesterol muito elevado e dão infarto precoce, e mutações que dão câncer de mama, ou precoce ou uma alta probabilidade de ter câncer de mama, né, que nem a Angelina Jolie, 90% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida. E a gente falou, essas coisas, já existe indicação. A Sociedade, a Academia Americana de Genética Médica recomenda que se você encontrar uma mutação dessa, você tem que avisar o paciente, mesmo que ele não esteja procurando, que é o ACMG. Então a gente já sabe que tem benefício. Tem a descobridora que é a Mary Claire King, que descobriu os genes BRCA1, BRCA2 que causam esse maior aumento de câncer de mama. Ela é uma grande proponente de você triar a população inteira por esses genes, porque eles aumentam desproporcionalmente o risco de câncer de mama. Então a gente falou, vamos vamos entregar só as coisas que são de fato graves e acionáveis, quer dizer, modificáveis, tratáveis ou preveníveis. Então, a gente não vai, de jeito nenhum, dentro do meu DNA, te dar uma mutação de Alzheimer, porque hoje não tem nenhum tratamento preventivo. Mas para um câncer de mama, faz. Inclusive, esses dias a gente recebeu no saque uma mulher, cliente nossa do meu DNA, falando: olha, muito obrigado. Eu fiz o meu DNA para ancestralidade, mas eu fiz o pacote completo. Quando eu fiz o meu DNA, ele deu que eu tinha uma mutação em BRCA1. Eu fui no médico. E o médico falou: vamos fazer uma mamografia. Eu nunca tinha feito. Encontrou um câncer precoce. Tratei. Né? Então a gente já tem exemplos de impacto real com o meu DNA. Não é um exame médico. A gente não está dando isso. Isso aqui é uma primeira triagem para a gente entregar para um médico. Olha, encontramos alguma coisa aqui? Meu amigo, dá uma olhada nisso direito, porque isso daqui é provavelmente muito relevante. Tá? Isso já aconteceu nessa mulher, que a gente sabe, né? Já aconteceu num outro homem, que encontrou também uma mutação de BRCA1. E você fala, ele tem chance... ele tem 5% de chance de ter câncer de mama, né? Porque o homem também tem chance de câncer de mama. Mas aumenta o risco de câncer de próstata e de pâncreas. Mais do que isso, ele tinha 3 filhas, né? E aí podia criar no resto da família e tudo mais. Quer dizer, tem muito benefício de fazer isso. E o que a gente vai fazer agora com o Meu DNA? A gente está caminhando, se vocês entrarem no site meudna.com, Acabei de ver que está ainda aqui uma contagem regressiva. contagem regressiva, a gente vai ter um novo produto, né? Em que a gente vai falar
do perfil genético das pessoas. A gente tem uma nova classe de algoritmos que não são mais uma mutação causando tudo. É uma pequena combinação de mutações. Pensa numa balança, né? Em que você tem 1000 partículas, mil grãos de areia que você vai colocar numa balança, né? E cada grão aumenta ou diminui. Se você colocar de um lado da balança, ele diminui o risco, se você colocar do outro, ele aumenta, né? E a maior parte das pessoas vai ter mais, né, se você colocar aleatoriamente, a maior parte vai estar meio a meio ali, né? E então a pessoa vai estar na média do risco. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, tiveram muito mais grãos colocados no risco, né? E um grãozinho não faz nada, mas a soma de muitos grãos faz, e daí você faz um, é, uma avalanche de risco para aquela pessoa. E isso pode ser para doença, mas também existe para característica, cor do cabelo, cor de olho, padrão de sono, propensão, algumas questões psicológicas, do tipo quão ansioso você quão aberto, etc. Você tem muita coisa que tem uma carga genética. E a gente agora pegou esses algoritmos, esse grande banco de dados que a gente conseguiu montar de brasileiros, e agora está entregando isso aí num produto dentro do meu DNA. Então vai ser super legal, porque a gente vai ter uma semana de novidade. Ô, Davi, aproveitando esse contexto todo que você deu, né, sobre essa questão de identificar doenças em adultos, tem muitos pais que antes da gestação até começam a procurar informações sobre quais doenças genéticas o filho pode ter, né? Então, eu queria que você comentasse com a gente qual que é o impacto que o conhecimento genético pode ter, na definição, na redefinição do nascimento mesmo. Olha, a gente tem vários testes genéticos que podem ser feitos para a gente identificar risco. Você tem os pré-concepção, quer dizer, antes de engravidar, de fazer o embrião, né? Pode testar o pai, pode testar a mãe, procurar mutações que eles tenham em comum que causem uma doença recessiva, que é uma doença que precisa da mutação vindo do pai e da mãe ao mesmo tempo, né? Tem muita doença assim. Tem uma lista, a gente tem um produto que oferece isso. A gente não fala muito disso, as clínicas de fertilidade, as empresas que trabalham em reprodução humana acabam falando muito, a gente tem isso daí, mas não é bem o nosso foco. Tá? Tem um segundo momento em que a mulher está grávida e ela pode testar para algumas doenças, principalmente cromossômicas, síndrome de Down, é a principal delas, com 10, 12 semanas de gravidez, né? Que é o pré-natal não invasivo, NIPT, o NIPT. E isso também, de novo, a gente não oferece, a gente foi o primeiro a fazer e oferecemos no Brasil, mas daí veio, lembra a Zika e aqueles casos de microcefalia, e veio a crise ali de 2015, 2016, e a gente resolveu focar, assim, doenças herdadas estavam crescendo, raras, estavam crescendo tanto, que a gente resolveu focar nisso e a gente parou de oferecer o NIPT. Mas tem outros laboratórios que oferecem, e é bem feito em muitos laboratórios. Ahn, e é algo que você pode detectar de uma maneira não invasiva. Quer dizer, sangue da mãe detecta alterações, né? A terceira fase é a fase do teste da bochechinha. Nasceu, vamos testar, antes de ter qualquer sintoma, né? Quarta fase é, olha, nasceu, a gente não testou, a gente testou para o que podia tratar, não encontrou nada, mas em algum momento entre 0 anos e 90 anos de idade, começou a ter algum sintoma que merece um diagnóstico, que merece uma investigação, e teste genético pode entrar nessa investigação, e daí a gente faz esse tipo de teste também, né? Então, assim, para todas as fases da vida a gente pode testar alguma coisa. E as pessoas mudam as decisões dela, inclusive, de ter filhos, né, com base nos resultados, né. É um poder maior de escolha. Claro, existe uma questão financeira para isso, mas eu vou dar um exemplo de uma moça que foi uma das nossas primeiras clientes, muitos anos atrás. E ela veio pra gente, ela tinha tido um filho que tinha uma malformação cerebral grave, passou 6 meses na UTI e faleceu. Nunca saiu da maternidade, né, da UTI neonatal.
Daí disseram para ela: "Olha, raio não cai 2 vezes no mesmo lugar", o que é absolutamente mentira, né. Cai sim, porque é genético, né. E ela então foi lá, engravidou de novo e teve outro filho com o mesmo quadro neurológico, passou mais 6 meses internado na UTI e faleceu, né. E ela trouxe pra gente o sangue do segundo filho que tinha acabado de falecer. A gente estava começando na Mendelix, acho que assim, primeiro ano que a gente estava fazendo isso. E a gente falou: "Olha, não é tão fácil, né?" A gente aumentou muito a taxa de diagnóstico do que era antes. Antes se diagnosticava tipo 5% dos casos de doenças raras. A gente com exoma passa de 50, né? Mas não é 100% ainda, um dia vai ser. Tem muita coisa que a gente ainda não conhece, né? Se descobrem doenças novas toda semana. Mas daí a gente testou o bebê, né, que tinha falecido, encontramos 2 mutações, a gente testou os pais tinham, né, um tinha uma, o pai tinha uma, a mãe tinha outra, e daí eles fizeram o que a gente chama de PGD. A gente não faz isso de novo, né? Medicina é muito complexa, então cada área, né, cada empresa, laboratório faz uma coisa diferente. Foi para uma outra empresa que faz fertilização in vitro, quer dizer, pega esperma, pega o embrião, o óvulo da mãe, fecunda, faz os embriões e daí testa os embriões para ver quais embriões que herdaram e não herdaram as mutações, né? E com essas mutações, com esses embriões que não tinham mutação, fizeram uma implantação e nasceu um casal de gêmeos lindo, que hoje deve ter perto de 8 anos de idade, uma fofura e, e absolutamente saudáveis, né? Então dá para fazer isso. Um dia a gente vai conseguir fazer isso numa escala muito maior e muito mais eficiente, mas isso é possível, né? Nossa, que Que lindo, bom legal. saber. Davi, a gente tem a finalização aqui, que é um bate-bola super rápido, pergunta e resposta na lata, sem muito tempo para pensar. Você topa? Manda bala. Então vamos lá, começa. Star Trek ou Star Wars? Star Trek. Ficção científica ou literatura de fantasia? Nenhum dos dois, eu só gosto de não ficção. Olha só, seu amigo aí, hein? Nossa, muito meu amiguinho. Qual que é o seu maior orgulho? Meus filhos. Um medo. Medo. Coisas que a gente não pode controlar. Muito bom. O barulho da internet de escada te dá Uma memória super positiva. Super Nintendo, Master System ou PlayStation? Super Nintendo. Planeta dos Macacos ou Exterminador do Futuro? Exterminador do Futuro. 2. E pra você, o futuro promete ser? Super positivo, super difícil ao mesmo tempo. Muito. Bom, então assim a gente encerra mais um episódio do Vale do Suplício, né, Adri? E antes de qualquer coisa, Davi, agradecer por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Foi precioso, uma conversa que a gente espera que tenha continuidade e que muita gente conheça o seu projeto profissional, o seu projeto de vida e conheça a Mendelix e que ela seja cada vez mais bem-sucedida e transforme a vida das pessoas. Muito obrigada, Davi. A gente também pode entrevistar pessoas que você quiser indicar para o Vale do Suplício. Se você tiver alguém, manda pra gente no valedosuplicio@agenciasense com S no final, nse.com.br e siga a gente no Instagram, @valedosuplicio_. Até o próximo Vale. Obrigado, Adriele. Obrigado, Silvia. Um abraço.